Obrigado, Senhor, por mais esta live, Senhor, por mais um estudo da Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor venha estar conosco, Pai. Que o Senhor esteja na direção desse estudo. Que eu seja apenas um instrumento em Suas mãos para transmitir a Tua Palavra para o Teu povo, para aqueles que querem aprender a Tua Palavra. Nos ajude, Pai, que o Senhor esteja dando entendimento para os que estão ouvindo, Senhor, para os que estão participando desta live e irão assistir depois. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, abençoa o nosso país, o Brasil. Abençoa esta nação, Senhor. Nos proteja de todo mal. Abençoa dando a saúde, Senhor. Quantos enfermos, quantas pessoas estão perdendo as suas vidas. Mas o Senhor não saiu do controle, não. O Senhor está no controle do mundo. O Senhor é o dono do mundo. E nada acontece sem a sua permissão. Por isso eu te peço, cuida de cada um de nós, nos proteja. Abençoa todos que irão participar, assistir e aprender mais da Tua Palavra. Tudo isso eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor, por mais esta live, Senhor. E mais um estudo eu trouxe da Palavra do Senhor. E o título do nosso estudo de hoje é Vida Eterna. Então, será que você tem algum Deus na sua vida que não seja o Deus verdadeiro? Será que tem algo que você cultiva dentro do seu ser que não seja o Deus vivo? Então, nosso estudo de hoje se encontra em Mateus, no capítulo 19, os versos do 1 ao 30, que diz assim: E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, vamos refletir aqui nesses dois versículos. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, aqui a gente vê alguém, não é? E no verso 20 diz que esse alguém era um jovem. E também no texto todo a gente sabe que ele era rico. Então esse jovem rico aproximou-se de Jesus com a seguinte pergunta: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então aquele jovem queria fazer algo. Ele queria alcançar a vida eterna. Ele mesmo queria alcançar a vida eterna fazendo algo. Ele queria comprar a sua salvação. Muitas vezes nós estamos assim, né? E tem muitos, né, pastores que estão oferecendo, né, essa salvação.
Se você fizer isso, você vai obter isso. Então, muitas vezes nós estamos querendo fazer esse tipo de negociação com Deus para obtermos aquilo que queremos. Ah, Senhor, se o Senhor fizer isso para mim, eu vou lhe dar isso. Não é assim que funciona. Então o jovem chegou para Jesus e fez a seguinte pergunta: que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então ele não queria que Jesus desse a vida eterna a ele. Ele queria pagar por esta vida. Então, Jesus, ele pagou o preço pela vida eterna daqueles que querem, né? Daqueles que creem, daqueles que recebem. Então, nós, pecadores, não podemos fazer nada para conseguir esta vida eterna, mas aquele jovem achava que porque era rico, ele poderia comprar, né, a sua salvação. Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Jesus diz: bom só existe um. Em outros evangelhos a gente lê: bom só Deus. Então, muitas vezes nós achamos até que somos bons, né? Ah, mas eu dou esmolas. Ah, mas eu faço as minhas obras, as minhas caridades, eu dou as minhas esmolas, eu faço isso e aquilo, pensando que através dessas coisas vão adquirir a salvação, a vida eterna, né? O reino de Deus. Mas no reino de Deus não é conseguido através das nossas obras, através do nosso dinheiro. Então, muitas pessoas, porque têm dinheiro, acham que pode comprar todas as coisas. O seu dinheiro é o seu Deus, né? É aquele que lhe dá, lhe proporciona tudo o que quer. E pode até ser, pode até proporcionar, mas aqui nessa terra. E nem nessa terra, porque muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não pode comprar a cura do seu corpo. Muitos morrem, né? O dinheiro não compra a cura. Se Deus não der, não compra. Muitas coisas o dinheiro não compra. O dinheiro não compra a felicidade. O dinheiro não compra a paz. O dinheiro não compra a alegria, né? Então, muitas vezes, Satanás, ele está enganando a pessoa, para que a pessoa ache que o fato de ter dinheiro, de ser rico, ele seja, né, muita coisa. E o fato de dar uma esmola, dar uma oferta, ajudar uma pessoa, acha que isto é grandeza, é riqueza, por causa disso você está diante de Deus obtendo a vida eterna. Talvez fosse isso que aquele jovem pensava. Mas mesmo assim ele sabia que não era. Por quê? Porque ele chegou diante de Jesus e disse: o que farei, né? Mestre, o que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Então, ele sabia que não tinha vida, né? Vida eterna. O dinheiro não compra a salvação. Quem compra a salvação é o sangue que Jesus derramou na cruz. Esse comprou a salvação de toda a humanidade. Aqueles que creem e recebem Jesus, estes têm esta salvação. Então, o verso 17, ele pergunta,
Respondeu-lhe Jesus: por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Então Jesus diz: só um é bom. E esse é Deus. Em Lucas e em Marcos a gente obtém essa resposta. Bom só existe um. E esse é Deus. Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Jesus não disse, se queres alcançar a vida. Jesus disse, se queres entrar. Então, nós precisamos entrar na vida. Nós precisamos entrar no reino de Deus. E só entramos no reino de Deus. Só entramos na vida eterna através de Jesus. Não é através das nossas obras, não é através do que fazemos, do que damos, não é através de nada disso. Então nós entramos na vida eterna, no reino de Deus, através da nossa fé verdadeira em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Por isso Jesus responde, bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, aquele jovem, ele achava que estava guardando os mandamentos. Ele tinha certeza que estava guardando os mandamentos. Talvez desse, alguma esmola para algum pobre, talvez ajudasse alguém, era muito rico, não ia lhe fazer falta, talvez nem sentisse nada, aquela esmola não ia nem sofrer nenhum processo de perca na sua vida. Por quê? Porque ele tinha muito, Agora, quando nós não temos e temos que dividir o que temos com alguém, isto sim é uma oferta, É uma ajuda, é amar o próximo, eu pegar o meu e dividir com alguém. Mas quando eu já tenho sobrando, aquilo ali não vai me fazer falta, Mas aquele jovem, ele achava que era bom, ele achava que estava ajudando o próximo. E Jesus diz, no verso 18, no verso 20, se queres, porém, entrar, aliás, no verso 17, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, nós precisamos guardar, observar, obedecer os mandamentos do Senhor, os ensinamentos de Jesus, porque eles que irão nos ajudar a mudar o nosso caráter, a nossa personalidade, formar a nossa personalidade e ficar cada dia mais parecido com Jesus. Então, devemos observar, devemos obedecer. O verso 18 nos diz assim, e ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, Jesus aqui citou os mandamentos em relação ao próximo. Então, Jesus, ele não citou os mandamentos em relação a Deus, mas sim ao próximo. Aquele jovem achava que estava obedecendo os mandamentos de Deus. E muitas vezes nós, como filhos de Deus, como cristãos, também muitas vezes achamos que estamos obedecendo aos mandamentos de Deus. Então aquele jovem quis saber quais, na cabeça dele, no pensamento dele, no entendimento dele,
ele estava obedecendo. Jesus citou todos aqueles mandamentos em relação ao próximo. E o versículo 20 ele diz: replicou-lhe o jovem: tudo isto tenho observado. Que me falta ainda? Esses mandamentos aí eu já cumpro, eu já obedeço, eu já pratico. Meus irmãos, em relação a estes mandamentos, primeiro, Jesus disse, quando ele fez a pergunta, quais? Respondeu-lhe Jesus, não matarás. O que foi que Jesus nos ensinou em relação a esse mandamento? Não matar não significa tirar a vida fisicamente de uma pessoa somente, mas significa tirar aquela pessoa da nossa vida. Muitas vezes, uma pessoa nos causa uma raiva, um sofrimento muito grande, e nós desejamos para ela a morte, desejamos as coisas ruins, nos afastamos daquela pessoa. Então isso é matar. Jesus disse que isso é matar. Muitas vezes nós não estamos tirando a vida fisicamente da pessoa, mas estamos tirando ela do nosso relacionamento, do nosso pensamento, da nossa vida, enquanto que Jesus nos ensina diferente. Ele nos manda orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos odeiam. E muitas vezes estamos matando essa pessoa, tirando ela da nossa vida. Em vez de estarmos intercedendo por ela, estamos tirando ela. E o segundo mandamento que Jesus citou, não adulterarás. Muitas vezes a pessoa pensa que adulterar é só ter fisicamente contato físico, sexual. Mas não, se você teve no seu pensamento esse desejo, Jesus disse que já adulterou. Então, muitas vezes nós estamos praticando estes tipos de pecados sem praticar fisicamente. Então, aquele jovem, ele achava, que estava praticando os mandamentos. O outro mandamento, não furtarás. Mas eu não roubo ninguém. Eu nunca assaltei ninguém. Mas aquele troco que vem a mais, quando você vai comprar algo que o comerciante, às vezes por engano, manda um troco a mais, você sabe que não é seu e aceita, você está roubando. O certo é devolver. Então, muitas vezes nós não estamos praticando esses mandamentos como nós não estamos praticando, E pensamos que estamos, cometendo estas ações, aceitando uma coisa que não é nossa. Então, temos que devolver, no caso do roubo, Não dirás falso testemunho. Quantas vezes a gente confirma algo de alguém se a gente nem saber se é verdade ou não? Então, devemos ter muito cuidado quando formos falar, pensar ou praticar alguma coisa. Honra pai e mãe. Quantas vezes a gente pensa, que está honrando os nossos pais e estamos desprezando, não estamos cuidando. Honrar é cuidar, honrar é amar, honrar é suprir as necessidades quando necessário, Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se eu me amo, eu vou cuidar de mim, eu vou fazer o melhor para mim. E Jesus está nos mandando aqui, está citando o mandamento que é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muitas vezes nós vemos o nosso próximo precisando de algo e nós até temos, mas não socorremos. Isto não é amor. Isto é negligência, isto é desobediência. E devemos fazer uma reflexão se nós realmente estamos obedecendo os mandamentos. Esses mandamentos aqui é só em relação ao próximo.
Jesus nem citou os mandamentos em relação a Deus, né? Nem citou os mandamentos que é referente a Deus. Só aqueles que são referentes ao próximo. Então, é bom fazermos, né, a seguinte reflexão. Eu realmente estou obedecendo os mandamentos de Jesus? Para aquele jovem, ele estava obedecendo. Por isso ele disse: respondeu-lhe Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Isso aí eu já cumpro. Isso daí eu já pratico. Isso daí eu já faço. O que é que me falta ainda? Tem outro mandamento, por acaso? Porque esses aí, tudo eu já faço. Será que ele fazia mesmo? Será que aquele jovem realmente obedecia esses mandamentos? Então, o verso 21 nos diz assim: disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então Jesus aqui faz uma prova com aquele jovem. Para ele ver, para ele fazer esta reflexão, se ele realmente servia, estava obedecendo aqueles mandamentos. Então a prova seria, ele disse que amava o seu próximo como a ele mesmo. Então Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Primeiro, né? Vai, vende os teus bens. Então, aquele jovem, ele teria que demonstrar que realmente estava obedecendo os mandamentos, obedecendo a ordem de Jesus. Se os bens não fosse a coisa mais importante para ele, e sim o reino, e sim a vida eterna, ele obedeceria. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, então, se tu queres ser perfeito, se tu queres paz, se tu queres salvação, se tu queres a vida eterna, se tu queres entrar na vida, então vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ali era o teste que Jesus estava fazendo com aquele jovem, para ver se aquele jovem realmente fazia uma reflexão da sua vida, para ver se ele chegava à seguinte conclusão: se ele estava amando mais a Deus, mais ao próximo, ou se estava amando o seu próprio dinheiro, né? E Jesus ainda disse: dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Então ali as duas coisas: amar ao próximo como a si mesmo, e a Deus acima de todas as coisas. Então, o seguir a Jesus era amar a Deus sobre todas as coisas. E aquele jovem, no verso 22, nos diz assim: tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, entristeceu, ou melhor, palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então ele ficou triste, porque ele amava o seu dinheiro. Ele não amava o próximo, como ele dizia. Ele não queria dividir os seus bens com pobre coisa nenhuma. Ele não queria dividir as suas coisas com ninguém. Ele
amava o seu dinheiro, ele amava o seu poder, ele amava ser bajulado, né? Porque os ricos são bajulados. Ele amava aquela situação. Ele não queria deixar suas coisas, seus bens, seu dinheiro. Já pensou? Pegar suas riquezas e dividir com os pobres? E seguir quem? Jesus. Jesus disse, vem e segue-me. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus andava com 12 apóstolos, vivendo de ofertas, né? Que os irmãos, que as pessoas davam. E ele, que era dono de muitas riquezas, muitas posses, iria pegar suas coisas e dar aos pobres. E depois iria seguir Jesus. Ele pensou, não vou fazer isto. E muitas vezes nós estamos apegados, né, às coisas deste mundo. Jesus queria que aquele jovem fizesse uma reflexão e caísse em si, mostrasse para ele mesmo que ele não amava o próximo, que ele não amava a Deus, ele amava eram as riquezas. E ele não quis se desprender, ele não quis se desapegar dos bens materiais. Ele não quis entrar no reino. Ele queria comprar o reino. Mas o reino não se alcança através das nossas posses materiais. O reino de Deus só é alcançado através do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. É através da nossa fé verdadeira em Jesus Cristo. E aquele jovem, ele era muito rico. Ele disse, ora, para mim pegar o meu tesouro, meus bens, e entregar aos pobres, e sair aí como com o Senhor, sem ter nada, nem onde dormir, nem nada. Isso não vai ser bom para mim, eu não vou querer essa vida. O céu ainda está muito distante, sei lá quando é que eu vou chegar lá. Eu prefiro ficar com meus bens. E muitas pessoas estão escolhendo, né, as coisas materiais e rejeitando o céu, né, rejeitando Jesus, rejeitando a salvação, rejeitando a vida eterna. E por um pouco de tempo nessa terra, com mordomias, com riquezas, estão escolhendo o sofrimento eterno. Que possamos fazer uma reflexão, né, da nossa vida, nós como cristãos, nós como filhos de Deus. Será que nós não temos algum Deus, né? O Deus daquele rapaz não era Deus, o Deus de Abraão. Não era o Criador dos céus e da terra. O Deus daquele rapaz era o dinheiro. Ele não era feliz, ele não tinha paz no espírito, porque ele não tinha Jesus. Mas ele preferiu ficar com o dinheiro, preferiu ficar com a fama, preferiu ficar com os elogios do mundo, do que deixar tudo isso e seguir a Jesus. É isso que Jesus estava dizendo. Desapegue das coisas deste mundo. As coisas deste mundo vão ficar nesse mundo. Quando nós sairmos deste mundo, nós não vamos levar nada. Aquele jovem não quis. Aqui no verso 23 diz assim: então disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então Jesus conversando com os seus discípulos, dando este ensinamento. Jesus disse para os seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino
dos céus. Por que Jesus disse isso? Aqui o jovem, ele nos responde, né? Porque o rico, ele não quer se desfazer dos seus bens. Ele não quer trocar suas riquezas por nada e nem por ninguém. Ele quer ganhar muito mais. Nós vemos os nossos ricos, né, do mundo, né? Eles não querem saber de Deus. Porque quem é de Deus não pode estar pegado a essas coisas. Não que Deus não nos dá, não que a riqueza esteja em pecado, não que não devemos ter as coisas. Não é isso que Jesus está tratando aqui. Jesus está tratando aqui do apego, né? Do querer essas coisas, do querer ficar com essas coisas. Nós devemos nos desapegar. Não significa que nós não vamos lutar para ter essas coisas. Significa que essas coisas não vão ser mais importantes na nossa vida do que o nosso Deus. Então, aquele jovem, ele não deu a importância a Deus, a importância que Deus tinha na vida dele. Então, ele não quis valorizar este Deus. Jesus fez um teste, né? Para ele ver que ele não praticava os mandamentos, que ele não amava a Deus acima sobre todas as coisas, que ele não amava o próximo como ele se amava. Ele se amava, mas ele não amava o próximo como ele se amava, porque ele queria o melhor para ele, mas não queria dividir com o próximo. E muitas vezes nós estamos assim, apegado com as coisas deste mundo. E essas coisas se tornam um Deus para nós. Não queremos nos desfazer. Jesus muitas vezes nos abre o olho, porque estas coisas muitas vezes estão tomando o lugar de Deus na nossa vida. Não estou dizendo que é somente as coisas materiais. Pode ser qualquer coisa na sua vida que esteja ocupando o lugar de Deus. Essa coisa está sendo o seu Deus. Devemos ter cuidado. Muitas vezes é o trabalho. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de estudar minha Bíblia, eu não tenho tempo de ter meu momento a sós, porque eu trabalho muito. O seu trabalho está sendo o seu Deus. É meu filho me toma todo o tempo. Eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo de ir à igreja. Devemos ter cuidado. Seja o que for que está tomando o lugar de Deus na nossa vida, este é o nosso Deus. Então, nós que já temos Jesus, não devemos dar o lugar dele para ninguém. A honra de Deus não deve ser dada a outro. Então, o jovem que mostrou que o Deus dele não era o Deus de Abraão, era o Deus Mamon, né? O Deus da riqueza. Aquele que oferece a riqueza. Aquele mesmo que ofereceu as riquezas para Jesus lá no deserto. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então, o que o diabo quer é a nossa adoração a ele. E ele oferece as coisas materiais. Ele nos atrai, ele quer nos atrair com as coisas materiais para ficarmos prostrados aos seus pés, adorando a ele através dessas coisas. Cuidado, meus irmãos, cuidado para não fazermos como o jovem rico, né? Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Ele era rico, mas não era feliz. Continuou rico e continuou infeliz, porque rejeitou a salvação. Aquilo que ele mais queria, Jesus ofereceu. Se queres ser perfeito, vende, te desprende dessas coisas que está te impedindo de entrar no reino. Te desprende, te desfaz disso. Dá àqueles que precisam. Depois vem e segue-me. Mas aquele jovem não queria se desprender, não queria se desfazer.
e saiu triste, e sem Deus, e sem salvação. Não sabe se ele aceitou Jesus depois, mas nesse momento aqui, ele saiu triste. Então Jesus conversa com seus discípulos. Então disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Por que é difícil? Porque eles não querem abandonar os seus bens, não querem se desprender do seu Deus, riqueza, né? Das coisas deste mundo. O verso 24. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, Jesus ele faz esta comparação. E é uma comparação exagerada, né? Um camelo no fundo de uma agulha é impossível acontecer. Mas Jesus está dizendo que é mais fácil, né? Ele está dizendo aqui: ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, para Deus, não há impossível. Deus, ele cura pessoas em estados terminal de qualquer tipo de câncer. Jesus, ele ressuscitou e ressuscita mortos de muitos dias. Jesus, na volta dele, ele vai ressuscitar todos os mortos que morreram crendo nele. Jesus é Deus, ele tem todo o poder. Então é mais fácil. Um camelo, para ele isso é nada. Ele criou todas as coisas, né? Agora, por que ele disse que é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu? Porque o rico não quer se desfazer das suas coisas materiais. Ele tem aquilo ali como seu Deus. Então ele não se desprende, não se desfaz. E nós devemos saber quem é o nosso Deus. É as riquezas, é o nosso filho, é o esposo, é a esposa, é o trabalho. O que é que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida? Então devemos fazer esta pergunta. Então, ainda no versículo 25. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Então, aqueles discípulos ficaram, né, maravilhados. Como é que pode, Senhor? Como é que pode, né, um camelo passar no fundo de uma agulha? E um rico, é mais difícil um rico ser salvo do que um camelo passar no fundo de uma agulha. É impossível um camelo passar no fundo de uma agulha. Então é impossível um rico ser salvo. Então o que é que Jesus estava dizendo? Deus tem todo o poder. Então Deus conhece os corações. Não são todos os ricos que são avarentos, que são apegados, né, às suas riquezas. Jesus disse que era mais difícil, mas não é impossível um rico ser salvo, porque Deus conhece os corações e Deus sabe, né, aqueles que irão crer nele verdadeiramente. Nós temos um exemplo na Bíblia de Zaqueu, né? Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, ele era muito rico, mas quando Jesus falou com ele e ele se arrependeu, ele devolveu aquilo que não era dele. Ele se desfez, se desprendeu. Ele quis seguir Jesus. Ele se desfez daquilo que era seu Deus,
Agora ele colocou outro Deus na sua vida, Jesus Cristo. E quando nós colocamos Jesus Cristo na nossa vida, então essas outras coisas não têm mais lugar, não tem mais importância. Não queremos mais estas coisas. Isto foi o que fez aquilo, mas não foi o que fez aquele jovem, né? Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondeu. Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então Deus, Ele e só Ele pode salvar o ser humano. Nós, os seres humanos, não podemos nos salvar nós mesmos, como aquele jovem queria. Ele queria comprar a sua salvação. Ele queria, ele mesmo, com seus esforços, ele queria adquirir a sua salvação através dos seus esforços materiais, comprando com o seu dinheiro. E Jesus está dizendo o seguinte: disse-lhes, isto é impossível aos homens. Só Jesus pode nos dar esta vida eterna. Só Jesus pode nos dar esta salvação. Isto para os homens é impossível de conseguir de si mesmo. Só Jesus, e através da nossa fé verdadeiramente nele. Não existe outro meio. Então, assim como é impossível, assim como é difícil, né? Um camelo passar no fundo de uma agulha. Assim como é difícil, mas para Deus não é impossível. Também é difícil, é impossível para nós seres humanos comprar a nossa salvação, conseguir de nós mesmos a nossa salvação. Mas para Deus tudo é possível. Ele pode passar um camelo pelo fundo de uma agulha. E Ele também pode comprar a nossa salvação. Porque Jesus já veio e já pagou o preço, né? Só Jesus pode fazer isso, porque Ele é Deus. E Ele deu a vida dele para que nós pudéssemos ter vida. No verso 27, então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será por de nós? Nós deixamos tudo. Deixamos casa, deixamos família, deixamos trabalho, deixamos a nossa mordomia, deixamos o nosso descanso para te seguir. Então, esse foi o questionamento de Pedro. Que será por de nós? O jovem não deixou, o jovem não quis te seguir, o jovem não abandonou as suas riquezas, mas nós deixamos. Então, o jovem era rico, ele não quis. Nós, pobres, mas na nossa pobreza, nós deixamos tudo. Aí, o que ele queria saber de Jesus? Que será por de nós? Se nós deixamos tudo por ti, o que vai acontecer conosco? Essa era a pergunta de Pedro, né? E não só para ele, mas para todos, né? Nós, eis que nós deixamos tudo, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será por de nós? Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos,
para julgar as 12 tribos de Israel. Então Jesus estava dizendo que quando, né, ele viesse na regeneração, né, na regeneração, quando ele viesse na regeneração, no conserto, né, de todas as coisas, ele iria sentar no seu trono e aqueles discípulos com ele. Iria governar, aqueles 12 discípulos iriam governar, não é, com ele. Que privilégio, né? Então, eles sentados, cada um no seu trono, iriam governar com Jesus. Que privilégio! Mas seria tão distante, não é? Ainda quando Jesus voltasse para governar nesse mundo, diz na regeneração, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, regeneração, recuperação moral e espiritual. Então, quando Jesus vier, haverá esta recuperação da moral, que hoje não existe mais, né? O homem hoje não tem mais moral. A imoralidade tomou conta do mundo. E espiritual, hoje nós não temos mais, né, essa espiritualidade que tínhamos uns anos atrás. As pessoas estão mudando, né, a maneira de adorar, estão deixando o Deus verdadeiro e seguindo ídolos de todos os jeitos. Mas na regeneração, quando Jesus voltar, significa recuperação da moral e espiritual. Então, os apóstolos, os 12, sentarão cada um em um trono e governarão com Jesus. E o que é que eles vão fazer? Irão julgar as 12 tribos de Israel. Verso 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então Jesus está dizendo, olha, aqueles que deixarem casas, que deixarem irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por causa de mim, vão ter muitas vezes mais, né? Em Lucas e em Marcos diz 100 vezes mais, 100, né? Receberá muitas vezes mais. Então lá diz 100. E nessa vida, e na vida eterna, mas e herdará 100 vezes, não, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Não é 100 vezes mais, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Então você, além de obter as coisas nesta vida que Jesus nos promete, aí, além dessas coisas que não devemos nos apegar, mas possuí-las, não deixar elas nos dominar, mas dominá-las, ainda teremos a vida eterna. Porque a vida eterna é Jesus dentro de nós, a pessoa do Espírito Santo. E um dia estaremos no céu, né, com Jesus. E no 30 diz assim, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. O que isso quer dizer?
Verso 30, Jesus diz: porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Então, os discípulos irão sentar cada um no trono e irão governar, ou melhor, julgar as tribos de Israel. E ele diz no verso 30, porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Lá no Velho Testamento, em Gênesis, Deus faz uma aliança com Abraão. E Deus, através de Abraão, escolhe uma nação. E esta nação são os descendentes de Abraão, Isaque, né? Que se chama nação de Israel. Esta nação, Deus, ele deu a incumbência de levar a mensagem de salvação a todo mundo. Só que essa nação não fez isso. Isso veio acontecer na pessoa de Jesus Cristo. Mas os descendentes de Abraão, o povo de Abraão, a nação de Abraão, a nação de Israel, não fez isso, né? Muito pelo contrário. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, versos 11 e 12, Jesus diz: eu vim para o que era meu, mas os meus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Primeiro, Jesus veio para o seu povo. Veio trazer a salvação. Veio trazer a regeneração. Veio trazer a bênção. Veio trazer aquilo que era deles por direito. Mas o que eles fizeram? Não o receberam. Então, os primeiros, ele diz aqui, ó. Porém, muitos primeiros serão últimos. E os últimos, ele não diz muitos últimos, ele diz e os últimos primeiros. Então, muitos primeiros serão últimos. Então, Israel era esta nação que recebeu, não é, de Deus essa missão de levar a pregação do Evangelho de Deus a outras nações, mas eles não fizeram. Jesus veio para eles, para esta salvação, porque eles tinham os mandamentos, né? Tinha aqueles costumes que era matar o cordeirinho representando Jesus que viria. Quando Jesus veio, eles rejeitaram, não creram, não receberam. Eles eram os primeiros para receberem esta bênção, a salvação em Jesus Cristo, mas não creram. Muitos creram, por isso que Jesus diz aqui, muitos primeiros serão últimos. Então muitos receberam, mas muitos não receberam. E esses muitos que não receberam, eles vão receber por último. Quem são esses? Os israelitas, no tempo que Jesus voltar. Então, esses muitos primeiros, que serão últimos, eles irão receber esta salvação por último. Por isso, eles vão entrar por último. Mas aqueles que receberam, estão recebendo, são poucos os israelitas que reconhecem Jesus como Salvador de suas vidas. Esses aí já são primeiros, né? E aqui Jesus diz, e os últimos primeiros. Então, quem são os últimos? Quem eram os últimos que era para receber esta salvação? Os últimos eram os gentios. Jesus veio primeiro para seu povo trazer essa salvação.
Eles eram os primeiros a entrar no reino, a entrar no céu, através da salvação de Jesus Cristo, mas rejeitaram. Então, os últimos, que são os gentios, estes estão entrando primeiro. Por quê? Porque estes gentios estão crendo primeiro em Jesus e estão alcançando esta salvação. Então, somos nós. Nós estamos entrando primeiro no reino, estamos entrando primeiro na vida eterna do que muitos judeus que irão entrar só no final, só na volta de Jesus. Então, que privilégio nosso, né? Os judeus que eram para ser os primeiros a entrar na vida eterna não quiseram. Poucos, e esses poucos estão juntos aqui com os gentios, entrando no céu. Mas esses muitos que Jesus cita aqui são os que rejeitaram, foram a grande parte. Porque são poucos os judeus que junto com os gentios estão crendo na verdade da salvação, em Jesus Cristo como Salvador, e estão entrando no céu. Então, nós devemos dar essa graça, nessa glória a Deus, esse privilégio nosso, né, de ter essa oportunidade, porque Deus, Ele nos ama. Eu vou ler bem aqui Mateus, no capítulo 21, que diz assim, 21, 41 a 43. Nos diz assim: Responderam-lhe, Mateus 21, fará perecer horrivelmente a estes malvados e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe remetam, desculpe, irmão, que eu não estou chegando quase nada, remetam os frutos nos seus devidos tempos. Perguntou-lhe Jesus. Eu acho que eu li errado. Deixa eu ver. Mateus 21. Tá certo. Então, perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Então, portanto, vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Aqui é a parábola dos lavradores maus. Então, esse povo são os gentios, que Deus tirou, não é, o direito dos judeus de terem, não é, este privilégio de pregar a salvação do Evangelho, porque eles rejeitaram o Salvador, eles não creram em Jesus. Esse direito foi dado a nós como filhos de Deus, devido à graça que Jesus nos concedeu. Então, esse povo, os gentios, nós que já temos Jesus como Salvador, e também os judeus que creem, e todas as nações, né? Estamos entrando no reino, estamos entrando na vida primeiro do que os verdadeiros do reino, né? Os verdadeiros que eram os verdadeiros filhos deste reino, que são os judeus, que rejeitaram e rejeitam até hoje
estão esperando o seu Messias, o seu Salvador, que nós sabemos que não é Jesus. Mas nós já cremos e estamos entrando no reino, e estamos esperando o nosso Salvador, e estamos aguardando, e iremos entrar primeiro nesse reino. Se você ainda não tem esta certeza, ainda não recebeu Jesus e quer receber agora como seu Salvador, não rejeite como fez aquele jovem, né, rico. Preferiu as coisas do mundo do que Jesus. Ele era um israelita, mas ele não quis entrar no reino. Ele queria comprar o reino. Ele queria comprar o seu lugarzinho no reino. Ele queria ganhar a sua salvação através das suas obras. E é impossível fazer isto pelos nossos próprios méritos, pelo nosso próprio esforço. Então é impossível, assim como é impossível, né? Então, assim como é impossível um rico entrar no céu, porque ele só confia nos seus bens, ele não quer se desprender, o seu Deus é o seu dinheiro. Mas você, se você ouviu essa mensagem e creu e quer receber agora, então ore comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Eu quero entregar minha vida em suas mãos. Eu aceito Jesus agora como único e suficiente Salvador da minha vida. Eu lhe peço que o Senhor me ajude a me libertar de qualquer coisa que esteja atrapalhando a minha comunhão com o Senhor. Lava todos os meus pecados, pois eu quero entrar no teu reino através do Senhor. Entra no meu coração, venha habitar na minha vida. Obrigado, porque o Senhor deu a sua vida por mim. Em nome de Jesus é que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Se você fez essa oração, crendo verdadeiramente em Jesus como seu Salvador, aquele que é a única solução para a sua vida, então você é salvo. Vá para uma igreja evangélica, se congregue para que você cresça na fé e aguarde, porque Jesus está voltando. E nós entraremos no reino de Deus. E você que já tem Jesus, olhe para você mesmo, se você realmente não tem outro Deus no lugar de Jesus. E tire esse Deus da sua vida. Coloque apenas Jesus, porque Ele é a única solução para a nossa vida. Não há tempo a perder. Então, que o Senhor nos abençoe. Passe essa mensagem para frente. Passe esse estudo, vá lá no meu YouTube, se inscreva, dê lá o seu bonzinho e passe essa mensagem para outras pessoas. E assim você estará evangelizando também. Que o Senhor nos abençoe e até a próxima live.